LQVP Cast, o podcast do Física Total, e aqui não tem enrolação. A gente está com Carlos Henrique Campelo, especialista em tecnologias de blockchain, e a pergunta é rápida e direta. Blockchain, NFT, contratos inteligentes. Isso é o futuro ou isso é furado? Ives, isso é presente e a depender do seu caminho pode ser furada. Então peraí que a gente vai precisar conversar sobre isso e a gente já volta depois da chamada. Hoje estamos aqui recebendo Carlos Henrique Campelo, que depois de 20 anos como engenheiro de software, em 2017 montou a Praxis. A Praxis Lab veio da ideia de transformar essa empresa numa referência mundial de contratos inteligentes dentro da internet. Mas ele disse para a gente que, dependendo, isso pode ser o presente ou pode ser uma furada, e nós temos agora 1h30 para conversar sobre isso. Carlos, muito obrigado pela sua presença, é um prazer incrível ter você aqui no nosso primeiro episódio. A gente já se conhece há mais de 20 anos, né? E não podia começar melhor. Queria que você desse uma palavrinha se apresentando rapidamente para a gente começar as perguntas, que tem muita pergunta que mandaram para a gente. Legal. Primeiro é uma honra estar aqui ao seu lado, Ives. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Na verdade, a Praxis é fruto da Qualinfo, uma empresa que tem 19 anos no mercado, que é líder, uma das líderes no mercado de educação. E a gente é um spin-off da Qualinfo. A Praxis foi germinada dentro da Qualinfo em 2017. Em 2018 a gente recebeu investimento e em 2019 a gente formalizou a empresa de fato. Então, para minha grata surpresa, a coisa foi melhor do que o esperado e hoje somos uns dos principais desenvolvedores, digamos assim, de smart contracts do mundo, porque nossos clientes são basicamente internacionais. Que legal. Mas tudo começou na primeira experiência que você teve com computadores ainda quase criança, né? Isso, na verdade, eu comecei a trabalhar com computador, de fato, assim, era 1999, algo assim. Mas computador mesmo foi quando meu pai ganhou um consórcio de um MSX, especificamente um Hotbit da Sharp, e eu tinha 7 anos, isso foi em 1985. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, obviamente, e em 2017, com o boom das criptomoedas, eu fiquei muito intrigado de como é que aquela tecnologia chamada blockchain era tão disponível, isto é, nunca saía do ar e nunca tinha sido atacado, nunca tinha sido atacado por hackers e, sei lá, drenado algum tipo de recurso, já que era muita grana que estava ali dentro. E quando eu fui estudar aquilo ali por hobby, no meu tempo livre, eu me encantei. E disse, rapaz, eu vou trabalhar com isso. Claro que teve uma grande trajetória até chegarmos até hoje. E até chegarmos nisso aqui. Isso aqui é simplesmente o livro mais lido no idioma português no Brasil sobre blockchain. Blockchain direto ao ponto. E sendo direto ao ponto, Carlos, o que é blockchain? É uma boa pergunta e direto assim é melhor ainda. Blockchain é a tecnologia que dá suporte às criptomoedas. Simples assim. Simples assim. Na verdade, se a gente for desdobrar essa resposta, blockchain é como se fosse um grande Excel, uma grande planilha de Excel, sendo que é uma planilha que você só pode fazer inserções. Você não pode fazer edições nem exclusões. Cada linha é como se fosse um livro caixa. Certo. E é por isso que ela é tão segura, porque ela é imutável. Isso, isso é uma das características dela, é a imutabilidade. Uma vez colocada uma transação financeira entre uma carteira virtual e outra, como um Pix, você não pode mais desfazer de maneira nenhuma. Sendo que isso não é regido por uma unidade central. Não existe um banco central, não existe um Itaú, não existe um Bradesco, não existe um Santander. Essa autoridade é distribuída entre vários pontos de redes que a gente chama de nós. Então, é uma característica da blockchain que essa segurança seja regida pelo consenso da rede. Aí uma coisa que, assim, muita gente pergunta, e eu vou estar aqui fazendo voz daqueles que não são iniciados no conteúdo. O papel moeda em si,
ele tem um valor que é dado pela confiança que a gente tem nesse papel moeda, né? Um governo central, em algum momento, tinha um valor em ouro, depois o lastro ouro se encerrou e passou a valer. Eu estou dizendo que vale, pode confiar em mim, e as moedas flutuam. E dentro da blockchain, como é que um código assume valor monetário? Isso é muito interessante, porque até o próprio nome das moedas nacionais, como real, dólar, euro, são moedas fiduciárias, que vêm da fé, da crença de que aquilo ali tem algum valor. Né? E tem valor porque se eu recebo R$10, eu tenho muita convicção que eu vou poder, com aquela mesma cédula, repassar aquilo ali. Isso aí é um dos pontos principais do valor da moeda. Nas criptomoedas, no Bitcoin e no Ether, que é a moeda da rede Ethereum, por exemplo, o valor é dado pela escassez. E, diferentemente dos bancos centrais, se a comunidade quiser imprimir 100 milhões de bitcoins, não é possível, porque o algoritmo é que rege essa organização, rege essa escassez. E, no caso do Bitcoin especificamente, a cada intervalo de aproximadamente 4 anos, ela vai ficando mais e mais escassa. Menos e menos bitcoins vão sendo gerados para ter esse valor, essa característica deflacionária da criptomoeda. Isso acontece também com outras, mas a Bitcoin que é a primeira, digamos assim, a primeira que deu certo na escala global. Então, a cada ciclo de X anos, vai ficando mais difícil minerar bitcoins, é isso? Não especificamente minerar, mas adquirir Bitcoin, porque o algoritmo de dificuldade da mineração, ele é ajustado para que um bloco, isto é, um livro, uma página daquele livro caixa, né, que guarda as transações, seja minerado em 10 minutos. Aí, a depender da quantidade de pessoas que estão minerando, esse algoritmo meio que se ajusta, a grosso modo. Certo. Sendo que a recompensa por minerar, então vamos supor que eu sou um dos mineradores eu sou o nó sortudo, como dizem. E o meu nó sortudo minera e eu ganho uma certa quantidade de Bitcoin. Vamos supor que essa quantidade hoje seja X. Daqui a 4 anos, ou menos do que isso, no próximo corte, né, que tem do algoritmo, eu vou receber X dividido por 2. E assim sucessivamente, até ficar praticamente... Até digamos assim, o total supply, né, o valor disponível zerar. Então, é uma moeda naturalmente deflacionária. Cada vez se cria menos dela. Aí, só para ficar claro para quem não está iniciado na terminologia dos bitcoins, minerar é resolver um problema do algoritmo, é resolver uma operação, alguma coisa do tipo? Isso. Isso é um dos pilares da segurança da blockchain. É algo chamado de prova de trabalho, Proof of Work. Proof of Work é um puzzle, é um quebra-cabeça que o algoritmo dá, que o protocolo entrega aos mineradores e diz, resolve isso aqui. Quem resolver primeiro isso aqui vai receber tantos bitcoins por isso. Então, os processadores, os processadores de placa de vídeo, né, os GPUs, que alguns são mais susceptíveis a entregar esse resultado de forma melhor, é o chamado de hash power, começam a processar insanamente até chegar a essa solução e entrega. Todos os outros computadores da rede verificam se aquela resposta é correta. Se for correta, ele fecha o bloco, isto é, ele passa a página com as transações financeiras daquele momento. Cristaliza e segue para o próximo bloco. Essa checagem tem a ver com o que o pessoal chamou de hash, né? Que é como se fosse uma chave codificada para cada informação ter um registro único, é isso? Isso, exatamente. Um conjunto de transações, ele gera um hash. Um hash é um algoritmo de via única, que é muito fácil de você, através de um conjunto de dados, gerar um hash, mas é virtualmente impossível você fazer o contrário. Do hash, você chegar ao valor original. Assim, computacionalmente, na computação não quântica, é virtualmente impossível a gente voltar. Então, é uma forma de você brincar com esse tipo de algoritmo que gera esse grau de dificuldade altíssimo, inclusive energeticamente ineficiente. Né? Então, a partir da informação qualquer, a gente gera o hash com facilidade, o oposto é praticamente impossível e está aí um dos motivos da segurança, né? Essa inviolabilidade. Isso. Mas existe
como testar se está certo ou não, mesmo sem conseguir a informação? Sim, sim. Para você ter uma ideia, quando você descobre a chave desse quebra-cabeça, até meu MSX Hotbit poderia verificar se estava certo ou não. Então eu não preciso praticamente poder de processamento nenhum para verificar. Um microciclo lá, um microhertz lá de processamento já me dá essa informação. Porque, como eu disse, de um lado para o outro é facílimo, a volta é impossível. Então, o que a gente descobre quando valida é esse lado para o outro. O lado da informação para o lado do hash. Isso. Naturalmente, não é exatamente tão simples assim, mas é bem por aí. Certo. E descoberto e validado não tem como alterar. Quem descobre que validou, ele simplesmente sabe que está certo, mas não sabe o que está escondido por trás da informação. Na verdade, é aí de onde vem o nome blockchain. Porque o resultado desse puzzle, desse quebra-cabeça, ele é replicado nos blocos anteriores. Então, se você quiser, por exemplo, eu tenho um bloco 20, 21 e 22. Vamos supor que alguém malicioso queira mudar o valor do bloco 21. Alguma transação naquele 21. Se mudar no 21, ele vai mudar no 22, no 23. Ele vai ter que refazer todos os quebra-cabeças de todos esses blocos até o bloco corrente. O que é muito impossível, porque é um poder computacional que não existe no mundo para você fazer isso no tempo hábil. E outra, lembre do consenso. Se alguém perceber que alguém está tentando burlar os outros nós, perceberem que um nó está tentando burlar, aquele nó é desconectado da rede imediatamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. É como se eu tivesse... Os blocos são páginas, como se eu tivesse um livro caixa, que é o conjunto das páginas, e aí quando eu escrevo a primeira página, ela gera um hash que começa a página 2. Se alguém tentar mexer na página 1, vai alterar o código da página 2 e todo mundo percebe essa tentativa de alteração e desconecta esse nó malicioso. Isso. É exatamente por isso, por essas e outras, pelo consenso, pela prova de trabalho, por assim dizer, que é uma tecnologia tão segura. E como o trabalho para tentar quebrar esse código é muito grande, não dá tempo de quebrá-lo antes de outras páginas serem colocadas encadeadas, e aí o processo seria um dominó de erros. Isso, exatamente. Fácil e imediatamente identificado. Outro padrão interessante é o seguinte: para você fazer uma transação, diferentemente do Pix, você paga uma taxa da rede. Você paga uma taxa para poder para poder fazer essa transação financeira. Certo. Por que isso é bom? Porque isso impede um ataque chamado negação de serviço, denial of service, que é você fazer milhares de transações tentando congestionar a rede. Se você for tentar fazer isso na rede, você vai ter que gastar dinheiro, e muito dinheiro. Provavelmente mais do que você vai querer receber de volta se a rede ficar fora do ar, por exemplo. É o ataque que chamam de DDoS? Esse outro D é o Dynamic, né? Mas, sim, o conceito, né? Denial of Service, que é negação de serviço. A gente, no Física Total, no começo de tudo, lá em 2014, a gente sofreu no nosso site. A gente ficou 3 horas fora do ar tentando resolver, porque as solicitações foram tão grandes que a gente não conseguia dar vencimento, e as pessoas que de fato queriam acessar o site não conseguiam porque estava congestionado. Exatamente. Hoje tem ferramentas para melhorar isso, né? Então, hoje é mais ou menos distribuído, tem algo que a gente chama de CDN, que é tipo uma camada intermediária entre quem tá visitando e o site propriamente dito, mas organismos centralizados tendem a ser susceptíveis a esse tipo de ataque. Certo. Que não é o caso da blockchain. E aí, a partir da blockchain, a gente teve vários produtos que foram sendo desenvolvidos, e baseado nela, uma das coisas que provavelmente está mais no imaginário popular hoje é a NFT. Isso. Né? E na Prex Labs vocês trabalham com tokenização, não é isso? Sim, tokenização de quase tudo. Quase tudo. E isso tem várias viabilidades econômicas, eu acredito. Sim, na verdade, o NFT... mas antes de falar do NFT, você me permita me falar como é que a gente chegou até aí, né? A gente está falando de blockchain, de troca financeira, mas... É verdade, desculpe. Não, é curioso isso, porque para mim o Bitcoin é como se... O Bitcoin para mim é como se fosse uma calculadora. Então ela é uma das melhores calculadoras do mundo. Então,
um pouco ineficiente energeticamente, mas ela é perfeita, é a contabilidade perfeita, ela tem suas características, é imutável. Mas uma outra rede chamada Ethereum, essa rede, ela é como se fosse um smartphone, que tem uma calculadora muito boa dentro dela, mas você pode instalar novos aplicativos. Com a mesma segurança que a blockchain oferece, você, dentro da rede Ethereum, você consegue fazer esses aplicativos rodarem. Isso. Esses aplicativos são chamados de apps, aplicações descentralizadas, aplicativos descentralizados, porque rodam numa rede descentralizada. Existe uma camada na blockchain da Ethereum que é uma camada lógica, camada de aplicação, onde você injeta código de computador, código-fonte, que chama-se EVM, que é Ethereum Virtual Machine, máquina virtual da Ethereum, que age como um computador de Turing, um computador normal. Então, eu tenho as instruções lá para poder serem executadas. E dentro dessa possibilidade, e com isso, a rede Ethereum abriu uma porta de várias possibilidades. Criação de você pode criar sua moeda, como foi o boom em 2017. Algumas moedas boas, outras não, a maioria não tanto. O que a gente chama de DeFi hoje, que é finanças descentralizadas. Outro tipo de token foi criado, que é o NFT, que é um token não fungível, que a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, assim, aprofundar. Então, uma gama de produtos foram criados. Então, as possibilidades aumentaram drasticamente. Além de ser somente um sistema de troca de ativos financeiros, trocas monetárias na rede, virou um outro ecossistema completamente diferente e sólido, e nenhum desses serviços sai do ar. E outra característica, principalmente para quem escreve e para quem usa, um aplicativo inserido na rede da Ethereum, o código-fonte, ele não é alterável. Se tiver tem um bug. Tem que fazer de novo. Assim, espero que não esteja sido utilizado, né, quando foi identificado. Porque já houve casos de muitos problemas com isso. Então, quando um bug, os recursos serem drenados. Então, é um tipo de programação que você se orienta muito mais ao teste do que à programação em si. Muito mais, 3, 4, 5 vezes mais tempo nos testes do que na programação o que chama de smart contract, contratos inteligentes, que às vezes pode ser às vezes não tão inteligentes assim. Entendi. E aí, me permita puxar aqui. Certa vez eu acho que a gente conversou que num dos primeiros contratos que a Praxis desenvolveu, havia uma empresa que era só de auditoria para poder participar junto com a Praxis dessa testagem, né? Uhum. E foi 10/10 todos os projetos submetidos. Aí eu queria que você explicasse um pouco melhor essa parte de contratos inteligentes, mas depois de eu pegar uma água, pode ser? Vamos lá. Que aí, enquanto eu pego uma aguinha aqui, o nosso patrocinador aparece para todo mundo. A Praxis Labs trabalha com essa criação de contratos inteligentes. Explica o que é esse contrato inteligente e, se você achar que já cabe, onde é que a NFT entra nessa história. Perfeito. Contrato inteligente é um nome criado pela Ethereum Foundation para falar sobre o código-fonte que é injetado, que é instalado na blockchain. Nada mais é do que código-fonte. Para quem mexe com isso, essa quantidade de tempo que eu mexo, nada mais nada menos do que o código de computador. Por que é chamado de contrato? Vamos esquecer um pouco desse inteligente e vamos falar do contrato. Por que é chamado de contrato? Quando eu faço um contrato com você, o meu advogado ou o seu advogado deve ter lavrado esse contrato. Então, a gente assina esse contrato. Certo. E executa as cláusulas do contrato, né? Então, eu presto um serviço, eu vendo uma coisa, enfim. Mesmo tendo sido o meu advogado que tenha feito esse contrato, ele não pode chegar no contrato e adicionar uma cláusula, retirar uma cláusula. Não, ele não pode. Esse contrato não é dele. Mesmo ele que tenha ele como autor do contrato, ele não pode fazer isso.
Nem eu que assinei, nem você. Se a gente quiser alterar o contrato, a gente vai ter que fazer outro. Então, é igual o código. Hoje, na computação convencional, o que é que acontece? Eu gero o código, instalo no servidor, eita, aconteceu algum problema. Vou lá e mudo. Eita, ao invés de 1%, eu quero cobrar 2%. Vou lá e altero. E os usuários ficam à mercê daquele código. No caso da blockchain, não. Eu, dono do código, o cara que escreveu, quando publico na blockchain, nem eu posso alterá-lo. Por que isso é bom? Porque eu não consigo mudar as regras do jogo durante o jogo. E se porventura eu modificar, essa modificação é pública e vai ficar na blockchain para o resto da eternidade. Então, é um grau de transparência absurdo. O pessoal fala, não, mas a blockchain é secreta. Não, não é secreta. Todas as transações, todas as chamadas àqueles contratos são públicos. Agora, o meu endereço de carteira, como fosse a minha chave Pix, aí sim, tem um grau de anonimato. Ela não tem a vinculação com o meu CPF, por exemplo. Isso aí não tem. Mas uma vez se você souber qual é a minha carteira, uma transferência, por exemplo, você pode ver na mesma hora o saldo e todo o histórico dela. Isso acontece também para os smart contracts. Você pode fazer uma imensa auditoria. Já amarrando o nó com NFT, NFT não são somente aquelas figurinhas de macaco, aqueles memes. Assim, aquilo ali é um mau exemplo de NFT, na minha humilde opinião. NFT é quando a blockchain, pela primeira vez, na minha concepção, ela tocou o mundo real. Tocou e toca no mundo real. Um exemplo. Vamos supor que eu seja um promotor de eventos e queira vender ingressos desses eventos. Então, eu posso utilizar as plataformas existentes, existem várias, são boas, muito boas, inclusive. Acontece que quando você compra um ingresso, um exemplo típico, vai ter o show agora do Guns N' Roses em Recife, nesse final de semana. E, sei lá, vamos supor que depois desse show a banda brigue de novo e acabe novamente e aquele seja o último show. E vamos supor que eu tenha comprado esses ingressos via, sei lá, plataformas convencionais. Daqui a 10 anos ou 15 anos, eu não consigo vender esse ingresso para um fã enlouquecido que quer o último ingresso vendido do Guns N' Roses em formato digital. É quando o NFT entra nessa questão. O NFT atribui a um bem digital propriedade e raridade. Então, uma vez que, se o ingresso for um NFT, ou quando o ingresso for um NFT, eu posso fazer o que eu faço hoje com o meu fluxo de compra e validação daquele ingresso. Porém, antes ou depois do show, eu posso vendê-lo com a máxima segurança possível para quem quer que seja. E para terminar, a explicação desse exemplo específico, se uma empresa de auditoria, vamos supor que alguém esteja patrocinando aquele show, queria saber quantos ingressos foram vendidos, quantos foram distribuídos de graça, quantos foram realmente validados na porta de entrada, ele faz isso sem precisar bater na porta da empresa que emitiu os ingressos. Ele vai na blockchain e enxerga isso de uma vez só, sem precisar pedir licença. Então, olha o tamanho da transparência que a blockchain oferece. E aí, me permita esclarecer para a nossa audiência a diferença de fungível e não fungível. Eu vou tentar primeiro, tá? Deixa eu só colocar aqui a latinha. Tranquilo. Olha aí, hein, Bali? Não é publi, mas poderia ser. Tintim. Fungível é algo que a gente pode ter cópias de forma indiscriminada e não fungível é aquilo que dá exclusividade. Exemplo. Isso aqui é um exemplar do seu livro e eu poderia ter 20 exemplares aqui. E aí eu poderia considerar que esse livro é fungível. Mas na hora que você autografa ele para mim,
ele passa a ter uma exclusividade que os outros não terão mais. E aí ele vira não fungível. Faz sentido essa comparação? Faz sentido. A gente pode expandir um pouco mais. Um exemplo, eu estou com 10 moedas de R$1 e você me pede emprestado R$1. Tanto faz você pegar essa primeira moeda, essa segunda moeda, tanto faz. Você vai receber R$1 e vai fazer o que tem que fazer com R$1, sei lá, ir numa vending machine daquela e pegar alguma coisa. Porém, se eu tenho na minha casa um quadro sei lá, de Cavalcante ou Itacílio do Amaral, e eu vou vender, os dois vão ter preços diferentes, vão ter valores diferentes, vão ter propriedades diferentes. Ah, Carlos, isso é só valores monetários? Não, não é. Um exemplo. Um imóvel é um bem não fungível. Mesmo o meu apartamento com terminação 1, minha unidade no prédio com terminação 1, sendo praticamente igual ao meu vizinho de cima e ao meu vizinho de baixo, se eu não morar no primeiro andar, tem uma coisa que difere o meu imóvel com o dele. Não é a metragem, não é a quantidade de quartos, mas é o número. Então, é o endereço tal, o apartamento, vamos supor, 1001, o seu é 1002. Pronto, já virou não fungível, já tem propriedades exclusivas daquela unidade habitacional. E aí, com isso, a gente tem escassez e oferece valor diferente para cada coisa. Isso. No caso de ingressos, eu gosto de usar o exemplo do álbum branco, do White Album dos Beatles. No começo, o álbum branco dos Beatles, ele vinha com a numeração. O álbum branco 000001 está com o Ringo Starr, baterista, que vale, eu acredito, um pouco mais do que o número, sei lá, 95 mil e alguma coisa. Apesar de ter as mesmas músicas, os mesmos encardes e tudo. Isso é um bem não fungível? Não. Isso é um bem semifungível. Aí minha cabeça explodiu. Pois é um bem semifungível como ingresso. Eu vou para o mesmo show. Certo. Mas se meu ingresso tiver, sei lá, eu vou para o show do Iron Maiden. E se ele tiver 666, por exemplo, que é uma das músicas que ele cita, pode ser que algum fã atribua valor maior naquele ingresso do que o outro, ou quem não é fã. Então, essa semifungibilidade, apesar de ser a mesma coisa, de ter a mesma cara, tem uma camada a mais que dá um salzinho. O caso do livro é diferente. Que eu vou numa livraria, tem 100 livros lá do autor. Qualquer um vai ter a mesma mensagem. Mas quando o cara assina, ali não é só um livro. Ali já virou outra história. E quando o autor morre, aí ainda mais, né? Que não seja o caso nem tão cedo, mas muitos artistas, né, tiveram sua obra valorizada apenas depois da escassez gerada pela falta do artista. Exatamente. Né? É o caso do show do Guns N' Roses. Se for o último, daqui a 20 anos, como é que você vai vender esse ingresso? Puxa, eu fui para o último show. Legal, bacana. Prove. Eu tirei uma foto, mas sei lá. De repente, se aquele ingresso estiver na sua carteira virtual da blockchain, talvez fosse mais legal. Que legal isso. E, assim, dentro dos contratos que hoje a PrexLab tem preparado, você enxerga alguma aplicação tendo maior ou menor espaço atualmente? Ou para você, como você disse, dá para colocar em praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Tudo que tiver uma representação no mundo físico e foi escasso ou tem uma relação de compra e venda, dá para fazer. Qual é um dos problemas que a gente está enfrentando? Na verdade, eu acho que é um dos bons problemas. É a questão da regulamentação. Isso é muito importante. Pois é. Algumas pessoas veem a blockchain como libertária, como intocável pelo Estado e pelos governos, o que, na verdade, e ao mesmo tempo não é. Eu preferiria que o governo regulamentasse e chegasse na blockchain. Eles vão acabar chegando por conta das moedas nacionais digitais. Então, tem projetos sólidos no Banco Central do Brasil, o Fed americano também está se movimentando para isso. A China vai lançar o dela. Então, quer queira, quer não, isso vai acabar sendo assimilado de forma
natural. Mas para acelerar o processo, para deixar a coisa mais segura para quem entra nesse ecossistema, eu, particularmente, preferiria que fosse regulamentado. Eu dou esse exemplo para meus sócios, meus amigos e meus clientes. Eu prefiro ter uma casa lotérica, que é uma casa de apostas, mas também tem uma diversidade de produtos financeiros lá. Eu posso sacar dinheiro, eu posso depositar dinheiro, eu posso transferir dinheiro, eu posso... enfim, eu posso pegar empréstimo, eu posso pagar empréstimo. Do que ter uma banca de jogo de bicho, que fica naquele limiar da legalidade. Então é melhor que o governo chegue e se apresente. Olha, as regras são essas e a gente obedeça. Dá para fazer isso na blockchain? Dá. Quem escreve os contratos inteligentes somos nós. Então, se um juiz, por algum motivo, emitir uma ordem e disser, olha, congele os assets desse indivíduo, se aqueles recursos, aquelas moedas, tiverem sob a tutela dos meus contratos inteligentes regulamentáveis, eu posso congelar os recursos do mesmo jeito que o banco regula, congela. Mesmo que estejam, por exemplo, numa wallet pessoal? Não. Aí eu não tenho como chegar. Entendi. Mas assim, porque na wallet pessoal você pode trocar essa moeda por outra, numa exchange, numa corretora descentralizada. Aí não tem como você pegar essas pessoas. Mas, por exemplo, algumas pessoas pegam as moedas, os tokens, e depositam em contratos para um exemplo típico. Vamos supor que eu tenho um sistema de ticketing, que é emissão de ingresso via blockchain, e a pessoa queira ter um crédito e sei lá, deposite lá um crédito lá para quando o ingresso chegar, ele ser o primeiro a pegar. Um exemplo. Abrir. Se o juiz, por algum acaso, mandasse congelar aqueles assets, eu congelaria. Claro que a pessoa que vai utilizar o meu serviço estaria ciente disso. Certo. Teria que ser muito claro para poder não haver nenhum ruído futuro. Né? Transparência e compliance sempre, dos dois lados. Mas essa para mim vai ser o grande avanço da blockchain nos próximos anos. E outra, já existem protocolos internos de tokens fungíveis e não fungíveis preparados para isso. Já tem protocolos certos. Ah, Carlos, mas como é que vai saber que é a minha carteira? É uma excelente pergunta. Existe um negócio chamado KYC, Know Your Customer, que é um processo onde você manda a foto do seu documento, igual a abertura de um banco digital. Manda seu documento, manda seu endereço e uma entidade centralizada mesmo vincula você a uma determinada carteira. Então, é um processo, por mim, que eu acho que é um desdobramento. Aí, se eu falar uma bobagem, fique à vontade para me corrigir. Então, essa ideia de controle, digamos assim, por um órgão central ou por vários órgãos, vai um pouco de encontro à ideia do DeFi, né? Que é a descentralização, ou é bobagem o que eu estou dizendo? Não, continua descentralizado e seguro. Agora, se você quiser fazer operações escusas com os seus recursos, continue procurando contratos desregulamentados, por assim dizer. Porque a intenção da Prex é entrar num negócio chamado sandbox regulatório, fazer parte desses eventos regulados entre as entidades públicas e as entidades privadas para tentar, primeiro, para eles tentarem entender e para ver se é prático, faz sentido aquilo ali virar algo oficial. E em que produtos hoje a Prex está atuando exatamente? Não sei se tem algum sigilo de parceiro ou se você pode falar mais sobre isso. Sim. A gente tem alguns projetos sigilosos, outros não. A maioria dos nossos clientes são de fora do Brasil, o que nos dá uma certa liberdade, dependendo da praça deles. Inclusive, a Prex tem empresa em Portugal estabelecida, né, em Portugal. Então, alguns contratos são geridos pela Praxis lá de Lisboa. Mas exemplos de aplicações que nós temos. Qual é o melhor mecanismo, na verdade, qual é o mecanismo fundamental para regular o metaverso? É a blockchain. Então, a gente tem projetos nessa área. Temos um projeto que eu gosto muito que a Prex tem é a Inc., que é o marketplace de obras de arte digitais, que é inclusive com artistas periféricos
que às vezes não tem condição de comprar um mouse para fazer sua arte e conseguem expor e remunerar os trabalhos. Eu não gosto de falar que eu estou vendendo NFT desses artistas, porque hoje a NFT está um pouco distorcido o conceito. Mas eu vou além. NFT hoje, para mim, é como se falava da internet, a www da internet antigamente. Se tua empresa está na www, a tua empresa está na web, o www, a web é um protocolo. Protocolo, essa palavra é importante. É um protocolo. Quando você digita o site, quando você vai lá no endereço do site, é https://. Aquilo é um protocolo. É feito NFT, que roda em cima de outro protocolo. Aquele https:// roda em cima de quê? Do TCP/IP. O que é o TCP/IP? É a internet. É o protocolo da internet. O NFT é um protocolo que roda em cima de outro protocolo. Qual é o protocolo? A blockchain. Então, o www é o que a gente fala de surface, que está ali na parte, digamos, googlável, que a gente pode procurar no Google, mas tem outros TCP/IPs que não estão nessa superfície? O TCP/IP é o protocolo master. Tudo se acopla a ele. Então, o HTTP, que é o www, né, que são os sites, o SMTP e o POP3, que são de troca de e-mail, o FTP, o SFTP, que é uma troca de arquivos e outros arquivos seguros, mais por SSH, enfim, são protocolos de internet. Então, na blockchain também existem vários protocolos que rodam em cima delas. Então, assim, tu tem um marketplace de NFT? Não. Eu não estou vendendo uma NFT, estou vendendo obra de arte. O meu marketplace, onde os artistas criam as obras de arte, eles vendem exclusivamente a obra de arte. É como se chegasse para Jeff Bezos, tu tem uma loja de www? Não, eu tenho uma loja de livros. Era livros, hoje vende tudo, que é a Amazon. Então, você dizer, eu não estou vendendo NFT. Porventura, eu estou utilizando um protocolo chamado NFT, que roda em cima da blockchain, e para isso eu estou vendendo uma obra de arte, que é o melhor protocolo conhecido até hoje, que se tem para vender esse tipo de material. Veja se o que eu vou falar faz sentido. Um dos grandes problemas de obras de arte é autenticidade, né? A gente, às vezes, vê casos de pessoas que compraram uma obra de arte achando que era obra do autor dito e depois descobriram que era uma cópia. Dentro desse protocolo, o artista, quando vende, ele é totalmente rastreável. Então, se alguém tentar copiar aquela obra, a gente tem como descobrir facilmente. Imediatamente. Então, assim, quando você está comprando a obra, você vai verificar e dizer, será que essa carteira é daquele artista? É daquela artista mesmo? Então, imediatamente você sabe ou não. Mas tem coisas muito melhores na compra e venda de NFT. É um negócio chamado mercado secundário. Hoje em dia, o artista vende uma obra dele, vamos supor, vende por R$1.000, fica com dinheiro. Na verdade, parte fica para a galeria, parte fica para o artista, o que é justo. Sendo que quem comprou, vamos supor que aquele artista bombe, fique topado na mídia. Então, o cara vai revender aquela obra de arte. Sendo que vai revender por R$100.000. Existem leis que obrigam quem tem a obra a dar uma parte para o artista, mas que rarissimamente é respeitada. O que a blockchain entrega isso chama-se mercado secundário. Certo. O que a blockchain entrega aos artistas é a certeza de que se alguém revender aquele NFT utilizando as plataformas digitais da gente, ele vai receber royalty. Que legal. Então, a obra ela pode mudar de mãos e a cada mudança o artista recebe... Continua recebendo. Então, para o artista isso é sensacional. É sensacional. E ainda é melhor dentro da Inc. O que foi que a gente junto com... Sim, primeiro que a Inc. tem um processo de curadoria sério, que não é feito por mim, porque eu não entendo de arte. Eu entendo de código. Entendi. Então, temos curadores profissionais que sabem o que estão fazendo. Que não entra na Inc. coisas sem qualidade. Memes. Não existe isso na Inc. É arte, né? É arte. É arte segundo os critérios da curadoria. Entendi. Certo? É problemático a gente dizer o que é arte e o que não é arte, mas assim, é arte de qualidade, sei lá, é arte dentro daquele espaço ali.
Acontece que existem artistas que já entram com uma certa... são muito conhecidos, têm muitos seguidores no Instagram, coisa e tal, e outros que estão começando agora, mas que são igualmente bons. Existe existe uma taxa na venda. Esse artista grande, quando vende, o valor da venda é repartido para todos os artistas curados da rede. Então, aquele que está começando, ele vira sócio do cara que está lá dentro da plataforma. Ah, que bacana isso, porque fomenta então, né? Isso. É uma maneira de fomentar e deixar o cara fazendo a arte dele, mesmo que ele não esteja vendendo agora. Porque, eventualmente, ele vai vender. Sim. E quando ele vender e quando a coisa melhorar, ele já vai estar ajudando outros artistas entrantes. Entendeu? E provavelmente o status dele enquanto artista, ao estar dentro da Inc., já muda, porque ele passou por uma curadoria, ele está perto de outros nomes que já são mais conhecidos que ele. Então, além da parte objetiva financeira que ele recebe, tem também toda essa parte de valor agregado que a Inc. oferece. Isso. E sabe o que é legal, Ives? É que isso é regido por um contrato inteligente, por um smart contract. O que na qualidade... Foi a Praxis Labs que desenvolveu o contrato. Mas a Praxis Labs não tem o poder de curadoria. Quem tem o poder de curadoria são nossos curadores. Ou seja, nosso CEO Steve, que vai lá e diz, olha, isso aqui é X, isso aqui é Y. Ou seja, se de repente você, em algum dia amanhecesse dizendo, cara, eu queria dobrar o que eu recebo dessas obras, deixa eu só alterar aqui um parâmetro, não pode. Não pode. E nem eles também podem mudar qualquer coisa, né? Não. E sabe o que é legal também? Vamos supor que, sei lá, eu acordo um dia e disse, não, eu não quero mais tocar a Praxis. Aí falo com o meu sócio, a gente vai, fecha a Praxis. E eu vou vender, sei lá, caldinho na praia, porque eu quero viver uma vida mais tranquila, por assim dizer. Certo. E pegar um bronze, que estou precisando. Vitamina D. A Inc. não morre. O que está na blockchain não morre. Ela vai continuar lá. Se alguém quiser criar uma casca nova da Inc. e operá-la como a gente opera, pode. Na verdade, pode fazer hoje. Ah, não, eu fui na Inc., mas eu não gostei muito não da cara dela. Não. Eu vou fazer um aplicativo e eu vou fazer essas interações via aplicativo. Toda aplicação de blockchain, ela nasce integrável, de cara. E uma das coisas mais complicadas, que é a segurança, a gente abstrai. Por quê? Porque a blockchain já me dá essa segurança. Então, quem vai operar dentro daquele sistema já vai operar dentro das regras que foi criado inicialmente. E se for mudar algum tipo de estado daquele, sei lá, se for adicionar uma obra, for vender, for comprar, etc., as regras já estão postas. Claro que a gente tem ajustes, então a taxa de um artista pode ser maior, a taxa de um artista pode ser menor, eventualmente, claro, mas lembrando do seguinte, somente algumas carteiras podem reger isso, podem aumentar esses parâmetros, e eles são públicos. Quando isso acontece, isso está lá na blockchain de forma pública, não é por debaixo dos panos. E isso já está dentro do contrato desde o início. O contrato já prevê que existe a classe de artistas A, que tem determinada contribuição, contrato de artistas B, tudo dentro da mesma programação? Mas a gente não estratifica assim, né? Os artistas de A, B, C. São coisas pontuais que a gente estratifica. Mas o que você falou é verdade. Os termos de uso da aplicação, por exemplo, elas são nada mais, nada menos do que as regras do contrato. E não tem como alterar, assim, alguns parâmetros sim, mas não tem como alterar a regra. Tipo, sei lá, eu tenho um limite máximo de taxa que vai para o marketplace. Eu tenho um limite máximo de taxa que vai para o que a gente chama de community fee, que é a taxa da comunidade. Então tem um limite para isso, não é a revelia. Entendo. Quando se fala em contrato, pelo menos eu, toda vez que escuto a palavra contrato, vem logo na minha cabeça alguma coisa ligada à legislação. A Praxis hoje, ela tem dentro da sua constituição apenas sócios técnicos como você, desenvolvedor, ou ela é um pool de inteligências para abranger esse aspecto de cripto, aspecto jurídico, aspecto de programação? Como é que funciona a Praxis Labs? Veja, a Praxis Labs a gente tem cláusulas de compliance e não corrupção seríssimas. Então, assim, dentro da Praxis, a gente tem sócios advogados que sabem o que estão fazendo. Então, e agora que a gente está operando na União Europeia, existem cláusulas de lavagem de dinheiro assim, muito pesadas.
Então a gente prefere jogar dentro das 4 linhas. É assim como a gente trabalha. E é até estranho quando as pessoas contratam a Praxis para fazer esse tipo de serviço, as pessoas do exterior, que ao contrário de alguns prestadores de serviço, como acontece também no software em computação convencional, nós somos uma empresa, nós não somos freelance. A gente entrega, a gente encapsula o nosso produto com outros valores, como a questão da legislação, com invoice, com tudo lá dentro dos conformes. A gente entrega relatórios de teste, porcentagem de código de teste, chama de surface, né? Coverage. Enfim, temos um modus operandi interno lá que a gente está preparado para a próxima página da blockchain, que é a blockchain regulamentada. Então, na Praxis Labs, não são prestadores de serviço, são sócios que são da área jurídica, sócios que são da área de programação, sócios que em cada departamento ali estão preparados para que todas as nuances do contrato sejam abarcadas por esses especialistas que fazem parte da composição societária. Sim, exato. E assim, a gente já negou vários projetos, porque a gente falou de protocolos aqui, né? Então, Sim. O que é protocolo? HDMI é um protocolo. Então, assim, quando eu vou na loja, meu cabo HDMI quebra, então, sei lá, eu compro algum outro... eu compro um aparelho eletrônico que quero ligar na minha televisão, eu não estou preocupado. Eu compro o cabo HDMI, eu sei que ele vai plugar na minha televisão, né? Porque a minha televisão é HDMI, meu PlayStation é HDMI, então vai dar tudo certo. Protocolo funciona assim. Mas acontece que você pode ofertar ao seu público um tipo de protocolo malicioso. Por exemplo, você pode ligar na sua televisão HDMI, show. Você pode ligar o HDMI nesse dispositivo que você está plugando, que você não conhece lá dentro como é, mas sabe que encaixa. Mas esse dispositivo queima a sua televisão. Ou então, pior, que transmite o que você está assistindo. Ou seja, rouba dados e usa esses dados com má fé. Isso é o que a gente chama de rug pull, que é puxada de tapete. Então, tem alguns projetos que já bateram na nossa porta, que dizem, a gente quer um protocolo assim, assado, sendo que com esse dispositivo aqui. Quando a gente foi identificar, fazer o levantamento dos requisitos, né, na fase de discovery, que é uma fase pré-projeto, a gente perguntou, como assim? Não, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não. Então, assim, a gente já glosou de pronto. É o tipo de coisa que a gente nem pergunta aos advogados. Isso aqui é claro que é scam, né? Então, a gente já aborta. Não foram muitos, não. É uma proporção muito pequena, porque é outra característica também do mercado de desenvolvimento em blockchain. Então, poxa, se eu ganhasse 1 centavo para cada vez que a turma perguntou se é hora de comprar ou vender criptoativos, eu estava bem na fita demais. Porque eu não sou investidor de criptomoedas. Eu só uso a criptomoedas para rodar meus contratos, porque, como eu disse no começo da conversa, cada transação ali custa um dinheirinho. Mas eu não sei qual é a hora de entrar, qual é a hora de sair. Eu não sei, não é a minha praia. E o mercado de criptomoedas hoje ele está chamado de bear market, que é o mercado, o inverno das criptomoedas, digamos assim. Isso para a gente é excelente. Por que é excelente? Porque a quantidade de gente mal intencionada que desaparece é incrível. Então só fica o quê? Projetos de qualidade, projetos baseados no mundo real, coisas com mais consistência. Não é aqueles projetos que a turma quer mudar de vida da noite para o dia. Então, isso aí para a gente é muito satisfatório. Então, assim, tanto faz o Ether e o Bitcoin tá bombando como ele está agora oscilando para baixo, porque a gente tem uma fila infinita de projetos para desenvolver. Acontece que, claro que aí eu seria mentiroso se dissesse o contrário, claro que alguns orçamentos o valor da hora geralmente baixa, porque a quantidade diminui, né, de coisa, mas a qualidade melhora muito. E a gente entrou na baixa, viu a alta, estamos no nosso segundo inverno e vai tudo muito bem, por enquanto. E é importante você falar sobre isso, porque o seu papel é o papel de desenvolver tecnologia, não de orientar investimento, né?
E você, Sim, como sim, é sim. especialista em blockchain, como você disse, né? Se ganhasse 1 centavo para cada vez que pergunta. Inclusive, eu já devo ter perguntado a você várias vezes. E aí, entro agora, compro qual, Exato. né? A Prex Labs, ela é baseada em cima da rede Ethereum. A gente é baseado no que a gente chama de EVM compatible, blockchains compatíveis com a máquina virtual da Ethereum, que são várias. Ah, Porque tá. da Ethereum foram derivadas várias blockchains. Foram alguns Arbitrum, Polygon, Avalanche, Celo, Tron, várias outras blockchains. Então a gente consegue fazer deploy, contratos e dApps, né, DApps, para essas blockchains inteiras. Aí, se eu quisesse, por exemplo, criar uma série de vídeos para o Física Total e eu quisesse dar essa chancela dentro da blockchain, eu poderia tornar cada vídeo desse um tipo de NFT e registrá-lo e dar autenticidade para cada vídeo? Eu faria diferente. Como seria? Eu faria assim, faria uma plataforma, um site Web 2 que a gente chama, né? Porque a gente está em Web 3. Se você quiser, eu explico depois a diferença, se eu conseguir me lembrar direito. Mas assim, um Web 2, que é onde a pessoa lê, assiste ao seu vídeo e ao final a pessoa ganha um NFT, como se fosse um diploma. Certo. Naquele conhecimento, naquela skill específica, ele tem um diploma, um NFT. Ele pode vender esse NFT? Não pode, né? É um NFT intransferível. Certo. Porque ali é vinculado à habilidade daquela pessoa. Porém, aquilo ali, ou uma série daquilo ali, dá acesso para ele a outros conteúdos. Ou capacita ele, de alguma forma, dentro do currículo dele. É um dos projetos que a gente está desenhando também, que tem alguns no mercado, mas a gente quer fazer mais vinculado ao mercado local, já amarrando com a questão do diploma digital do MEC, que é obrigatório. A Qualinf tem larga expertise nisso. E o Assinamos, que é um dos produtos da Prex, também é um emissor e assinador de certificado digital, diploma digital. Então, dentro da blockchain, você faz escalas, rankings e pode entregar à pessoa. E é inviolável. Então, a pessoa não pode ter aquilo ali se não passar pelo crivo do seu vídeo. Então, enfim, é um dos projetos que mais está crescendo na blockchain, a questão dos diplomas por blockchain. E é inviolável, é seguro, não dá para falsificar, não é centralizado, mas, olha, se o Física Total conseguir, me deu um certificado de que eu tenho determinadas skills, quem é outra pessoa para dizer que eu não tenho? Entendi. E se eu quiser fazer uma outra coisa? Se eu quiser, por exemplo, presentear quem está nos assistindo hoje, porque hoje é o nosso primeiro episódio, e aí quiser, por exemplo, faço uma imagem nossa aqui, pego ela e transformo numa imagem estilizada, e a todos os que assistiram ao nosso primeiro episódio eu dou 24 horas para entrar num determinado lugar e baixar essa imagem com numeração de certificado. Eu fui o número 1, o segundo, o terceiro, ou sei lá qual, a assistir ao primeiro episódio. Eu consigo fazer isso? Consegue fazer isso e só lhe dou uma dica, que seja limitado. Não somente pelo tempo, mas também pela quantidade. 24 horas no limite máximo de, sei lá, 100. Os 100 primeiros a solicitarem, a resgatarem. A resgatarem um NFT, que é totalmente possível. Agora, seria interessante, no momento da emissão desse NFT, né? Uma pergunta, alguma coisa que validasse de fato que ele assistiu, não todo o podcast, mas algumas perguntas, tipo um pequeno quiz com perguntas randomizadas, para dizer, realmente, esse cara assistiu, esse cara está por dentro, um pouco mais por dentro de blockchain do que as demais pessoas. Entendi. Então, comenta para eu saber que você assistiu a essa parte de metilaminofenil dimetilpirazolona. Aí comenta aí, porque aí eu garanto seu NFT. É difícil esse NFT. Cara, que incrível como é essa tecnologia. E, assim, o que você enxerga como próximos passos, tanto do Carlos como da empresa Prex Labs, dentro desse universo de possibilidades que a gente está descortinando agora? Isso. A gente tem empresas
parceiras, tá vendo movimentação de grandes bancos aí no quesito da regulamentação. Por exemplo, o Itaú, salvo engano, ele faz parte da Ethereum Foundation, da Fundação Ethereum, há muitos anos. Então, ele tem muitos esforços nessa área. Então, se um banco daquele tamanho, daquele porte, investe muito nessa área, então você tem que ficar de orelhas em pé, porque alguma coisa está acontecendo. Né? Os próximos passos a tokenização de virtualmente qualquer ativo, mas para isso existe uma barreira legal. Então, a CVM, que é quem regula isso no Brasil, é muito atenta a esse tipo de movimentação. Então, tem que ser feita de uma maneira ou muito específica, ou você pode entrar numa zona cinza que pode ter um stop, eu esqueci o termo, stop sell, uma parada de venda de média, uma ordem judicial de parada de venda daquele ativo, por exemplo. Então, tem essas particularidades. Mas, para mim, o que eu consigo enxergar hoje é a tokenização a partir do protocolo chamado NFT, virtualmente, um exemplo típico é o real estate, que é o chamado de mercado imobiliário. Você pode dividir seu terreno em 1000 partes e vender. Você poderia, né? Você poderia pegar seu hotel e dividir, que tem 400 quartos, e gerar um NFT daquilo ali. Claro que tem algumas amarras legais que a gente precisa desatar, mas desatando isso, seguindo em frente, é uma forma muito grande de você poder financiar aquela construção e distribuir o lucro daquilo ali. Repetindo, isso precisa ter camadas legais muito bem definidas, senão entra naquela zona cinza que ninguém quer ir. Pronto, você antecipou uma pergunta. Eu tenho uma propriedade, um terreno, que eu pretendia fazer lotes com ela. Aí, ao invés de fazer lotes, digamos, de 500 metros quadrados, 20 por 25, eu posso transformar isso num conjunto de, sei lá, milhares de tokens e vender o acesso ao terreno baseado nesses tokens, ou eu tenho que, por exemplo, cada token comprado equivale a um determinado lote, e quando ele me antecipa o valor, eu uso esse valor para construir a infraestrutura do lote. Tudo isso é possível, exceto a parte do acesso. Eu não vejo a parte do acesso como, a não ser que seja celular. Não consigo imaginar. Mas, assim, o que é que acontece hoje como possibilidade? Isto é, eu tenho um terreno, eu quero dividir não o terreno, mas um empreendimento em 1000 partes. E pegar esse dinheiro e aplicar. Isso é um pouco problemático, porque isso é meio que equity. Isso é como se o pessoal virasse sócio. Isso é fortemente regulamentado, tem que ficar muito, muito atento a isso. Mas seria uma possibilidade. Então, se isso fosse regulado, se a CVM já tivesse regras claras a respeito disso, ou se a empresa que está está fazendo dentro dos parâmetros legais, dentro do framework da CVM, beleza. É uma maneira interessantíssima de você financiar. Ao invés de você vender lotes, você vende microlotes. Agora, melhor seria se a gente fizesse um ecossistema disso aí. Como assim? Que o lucro oriundo daquele empreendimento pudesse não somente ser distribuído, mas fazer uma moeda, dessa vez fungível, um token fungível, específico, se valorizar. Então tem todo um mecanismo aí que a gente chama de tokenomics, que é a parte da economia dos tokens, que dá para fazer mecanismos que você cria não somente um terreno, mas vários lotes, vários empreendimentos imobiliários a partir disso. Tem vários projetos no exterior que estão fazendo isso. Um dos nossos clientes também a gente tem esse viés, não é do Brasil, infelizmente, mas um dia teremos bons clientes aqui, que dentro lá da realidade deles é possível fazer isso sem nenhum tipo de regulamentação. E eles fazem tranquilamente. E detalhe, tem sites que são desde 2017, se eu não me engano. 2017 na blockchain é como se fosse a era moderna da blockchain, entendeu? Não contemporânea, a revolução industrial da blockchain. Como se fosse a revolução, vamos assim melhor. O mercado de ações hoje já faz isso com o sistema imobiliário, né? Você, ao invés de comprar o imóvel, você compra uma participação no negócio que lhe rende dividendos e que pode ou não se valorizar dependendo de como aquilo aconteça, né? No período de pandemia, por exemplo, quem tinha
ações relacionadas a aluguéis de shoppings ou de outras coisas do tipo, perdeu bastante dinheiro, mas com a retomada da economia tende a recuperar o valor de mercado. Então, teria uma vantagem ou de economia de impostos ou financeira de tokenizar ao invés de usar o que já existe hoje? Veja, esse movimento aí de ativos imobiliários é brutalmente regulamentado. Se dá para fazer esse mesmo produto na blockchain, dá para fazer tranquilamente. Mas a gente tem que se preocupar com a regulamentação. Eu, por exemplo, vamos supor que a gente, em termos de software, é muito possível. Mas um exemplo típico, eu não posso dar publicidade a esse tipo de produto no Brasil. Não posso. Ainda não está regulamentado. Ainda não está. Não está regulamentado. E faz sentido. Faz sentido. Porque imagina a quantidade de golpe, de terreno na lua que a turma não ia... Sim, né? sim, com certeza, com certeza. Terreno no metaverso, tem muita gente já preocupada com os desdobramentos dessas vendas. Imagina o cara dizendo, olha aqui a foto do meu terreno e vendendo a mesma coisa milhares de vezes, né? Exatamente. Mas no metaverso é diferente, né? A depender do seu metaverso. Aí o metaverso não é exatamente, até onde eu saiba, a CVM não regula os seus terreninhos no metaverso. Porque talvez não seja uma forma, é mais um apelo lúdico, econômico, microeconômico, né, do que uma coisa ampla e discutível. Mesmo assim, eu acho que isso ainda pode ser objeto de regulamentação. Eu acho que o nome é esse. Eu não sei se você lembra o 1 Million Page. Sim, lembro demais. Que o cara vendia o pixel por $1, né, e virou um fenômeno, porque ele conseguiu vender 1 milhão de pixels e até hoje está lá aquela imagem completamente confusa, mas icônica, né? Mas foi bom. Esse exemplo é muito bom. Ele não prometeu nada, ele só prometeu que a página continuaria no ar. Não é um ativo que quem comprou aquele pixel conseguia revender. Nem ele prometeu dividir lucros a partir daquela página. Ele não prometeu nada. Esse é o ponto da regulamentação. É quando você vende uma coisa com uma promessa de que aquilo ali vai valorizar, que você vai poder... Aí é que entra. Porque os economistas e os historiadores vão poder responder. O crash da Bolsa de Nova York de 29 era quando os papéis eram emitidos sem pouco ou nenhum controle. 2008 teve o problema lá do subprime, subprime, né? Exato. E aí a gente acabou chegando no metaverso, e é outro tema que está muito no imaginário coletivo hoje, essa coisa de metaverso. Há quem diga que nós já tivemos outras experiências de metaverso sem sucesso, como o Second Life, né? Que era um tipo de jogo em que você entrava num universo digital. Você poderia, assim, de uma forma simples e direta, para não iniciados, falar um pouco sobre o que seria o metaverso, quais são as principais dificuldades da implementação de metaverso e algumas possibilidades para a gente ficar atento e saber para onde olhar? Claro. Veja, Second Life não é metaverso. É realidade virtual. Minecraft não é metaverso. Metaverso, da metaverso aí, talvez não seja um metaverso. O conceito de metaverso é muito maior do que isso. E eu vou poder explicar um pouquinho. Todo mundo... Não, mas eu jogava Second Life. Eu jogo... tem Roblox. Sei lá, tem várias tecnologias hoje que... Tudo que coloca... qual é a imagem associada a metaverso? É um cara com óculos de realidade virtual. Não necessariamente. Aquilo ali é só, como eu digo, é a casca. Para ser metaverso, eu li um artigo há algumas semanas, meses, eu acho. É muito interessante a respeito disso. Metaverso tem tudo a ver com blockchain. Por quê? Porque tu quer puxar o teu preço para tu? Não é. Eu vou explicar por quê. O metaverso você tem que ter senso de total controle da sua identidade. É um dos aspectos que regula o metaverso. Então, como é que você faz isso na blockchain? Com sua carteira. A sua carteira é só sua, só quem sabe a senha é você, e ali você controla totalmente a sua identidade e individualidade dentro daquele metaverso. Outro aspecto que você controla é a propriedade. Quando você compra um terreno no metaverso, você pode vendê-lo, você pode até alugá-lo, e sem depender de ninguém. Como é que você faz isso?
com NFT. Outro aspecto é a questão da governança. Você tem poder de voto no metaverso. Você deve ter poder de voto. Ora, eu adquiri um terreno, eu sou um cidadão daquele metaverso. Então, eu tenho que ter um poder de voto dentro daquele ecossistema. E como é que você faz isso? Através de um negócio chamado DAO, que é Organizações Descentralizadas Autônomas. Quem provê isso? Quem está provendo isso há vários anos? A blockchain. Dentro do metaverso, eu posso comprar e vender como moeda fiduciária, mas é melhor que o metaverso tenha a moeda dele. Como é que eu faço isso? Um token. Quem é que provê isso? A blockchain. Então, permita-me filar outros aspectos, que são 7, que os outros esqueci. Mas, olha, descentralização, que é exatamente isso. Nenhuma empresa controlar completamente aquilo ali. Você não ficar alheia às vontades de X ou Y, o CEO ou um board que quer alterar as regras do jogo durante o jogo. Direito de propriedade, NFT. Identidade autossoberana, carteiras virtuais. Componibilidade, isto é, você poder componentizar o que você usa. Por exemplo, eu tenho um terreno, mas eu também quero uma casa. A casa tem que ter um sofá, tem que ter uma televisão, meu personagem tem que ter uma roupa ou um avatar. Enfim, você poder componentizar. Isso tudo é NFT. Código aberto. O código que você publica na blockchain, ele é aberto. Ele está disponível lá. Se você verificar o contrato, ele fica bonitinho. Se você não verificar o contrato, que é basicamente deixá-lo na maneira que você escreveu, você tem como fazer uma engenharia reversa e ver toda a regra do jogo. Propriedade da comunidade. Então, junto com a comunidade, eu tenho o DAO, né, que são as organizações descentralizadas autônomas. Então, eu tenho poder de voto na minha comunidade, no meu microbairro lá dentro da metaverso. E a imersão social. O que é imersão social? É eu poder me relacionar com você e eu poder vender a minha propriedade para você sem precisar de alguém regulando isso. Se não for isso, é um metaverso meio manco. E como as gigaempresas que estão possibilitando essa tecnologia dos avatares do metaverso e de todos esses componentes que vão fazer parte do metaverso vão ter controle sobre o retorno do investimento feito, que é da ordem de bilhões até agora, e mal se começou a investir, né? Uhum. São conceitos. Esse é um conceito. Ele pode estar errado. Isso não é um dogma, né? Então, você pode seguir por aqui e entrar num ambiente que você sabe que não é regulado por nenhuma grandíssima corporação que pode, sei lá, lhe excluir arbitrariamente do jogo, ou então mudar a regra do jogo e sua casa que foi caríssimo para construir não valer nada, ou então você entra e, sei lá, vê o que é. Como é que vão ganhar? Vão ganhar porque é a mesma coisa. Porque você antigamente entrava no Facebook. Porque seus amigos estavam lá. Hoje, o Facebook é um terreno meio abandonado, né? Estranho, né? Por quê? Porque as coisas foram mudando, o algoritmo começou a entregar de maneira diferente a mesma coisa que acontece com o Instagram. Então, você vê que essas redes sociais começam, as pessoas entram, engajam, mas na medida que vão crescendo e vão criando, e os donos daquela rede social vão mudando a regra do jogo, gera uma porção de insatisfação. Então, você vê o Facebook há 5 anos, até um pouco mais, há 8 anos. E o Facebook hoje são públicos bem diferentes. Bem diferentes. Não quero entrar nesse mérito porque eu não sou especialista, mas eu consigo enxergar isso. Sim. E já li isso. Sim, sim. Até quem produz conteúdo sabe. É o seu caso. Eu não produzo conteúdo, mas essa é uma linha. Outra coisa é a questão de jogos. Por exemplo, eu gosto muito de jogar Gran Turismo. É um jogo de carro. Então, nesse jogo, os carros são caríssimos. Agora, essa semana passada, em agosto agora, lançou o carro de Ayrton Senna, que é o MP4/4 McLaren, de 1988. 8 milhões de créditos, que dá mais ou menos algo em torno de R$400. Só o carro. Você pode farmar, como dizem, né? Dirigindo lá e ganhando as premiações, ou você pode comprar diretamente à loja, então você pode fazer um dos dois, né? Comprar crédito e completar com o seu crédito do jogo. Mas se lançar, sei lá, o MP4/6 de 89, eu não tenho como vender para comprar o outro. Eu tenho que comprar o outro e ficar acumulando. Eu não consigo vender aquilo ali. Só quem vende é quem é o proprietário do jogo. Diferente Exato. do que seria no metaverso, que você poderia vender para comprar outro. Exato. Então eu sou fã de vamos supor que eu seja fã de Call of Duty. Não, de Battlefield.
É um jogo de primeira pessoa de guerra, lá, aqueles tiros, né? FPS. Então eu tô lá e tal, sendo que enjoei. O Call of Duty moderno é melhor. Mas eu já tinha comprado arma, munição, já tinha comprado figurino, enfim, toda sorte de apetrechos. Qual seria a coisa lógica? Eu adquiri aquilo ali. A coisa lógica seria pegar aquilo ali, colocar no marketplace, alguém comprar aquilo ali com o dinheiro que eu recebi, ou eu, sei lá, ir para um cinema, ou eu comprar novas coisas, novas armas e apetrechos do Call of Duty, do COD. Mas não, fica lá morto dentro do jogo. É isso que o metaverso quer evitar. Quer que você tenha autonomia para que você compre o que você vende. É cruel você adquirir uma coisa e não poder se desfazer dela ou entregar para outra pessoa. Vai morrer ali, a sua conta vai morrer ali. Claro que você tem artifícios que você faz. Você vende a conta, alguns jogos já têm uma economia interna, mas é economia interna regida por uma corporação. Então, beleza, pode botar seu dinheiro lá, fica à vontade, vá comprar seu terreno lá. Mas saiba que vai morrer lá. E pelo que você está dizendo e que você falou da Inc., a empresa que gerou tudo isso no começo, ela poderia rastrear essas transações e ter a parte dela como uma comissão em toda a negociação. Mas ela não impediria que houvesse essas trocas, né? No metaverso, eu posso vender um ativo para você e como o governo taxa impostos em cima de negociações no mundo real, a empresa geradora do metaverso poderia ter uma taxação sobre essa negociação. Totalmente. Sem dúvida. E você falou do governo, uma iniciativa do governo, salvo engano, foi a Prefeitura de Belo Horizonte, o Zona Azul. Certo. Então, para você parar em alguns locais da cidade, você precisa ativar essa Zona Azul, né? Sim. Ela fez uma solução em blockchain. Veja que fantástico para o governo isso. Ela fez uma solução voltada completamente para blockchain. Eu não tenho os detalhes técnicos. Eu estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. E o peixe não foi um NFT. Mas o exemplo que foi me dado foi simplesmente uma aplicação perfeita. Porque qual é o problema do governo? O governo contrata o fornecedor entrega a solução, aí o contrato vence, sei lá, o fornecedor quebra. O governo muda. O governo muda e pronto, lascou. Com a blockchain, não. O fornecedor entrega, publica na blockchain e acabou. Ela fica lá para sempre. Não tem taxa de AWS, que a AWS é a Amazon Web Services, né? Google, Amazon, Azure. Não tem nada. Fica lá hospedado na blockchain. Isso aí já é um ponto fantástico. Independe de fornecedor. O fornecedor já fez sua parte, acabou. E depende de recorrência, de contrato, contrato estabelecido. E foi além. Essa ferramenta tem o aplicativo da prefeitura. Você pode ir pelo aplicativo da prefeitura e ativar seu Zona Azul lá e deixar seu carro nas zonas lá permitidas, dentro das regras estabelecidas. Acontece que se eu, empresa, quiser fornecer um outro aplicativo, lhe dando, inclusive, benefícios, eu posso. Um exemplo, a Zona Azul, vamos supor que a Zona Azul custa R$3 para 5 horas, um exemplo. A prefeitura poderia pegar 50 centavos e dizer, olha, esses 50 centavos são meus, mas esses 50 centavos, se alguém quiser fazer um aplicativo, pode ficar para você. Aí a empresa que faz outro aplicativo que se conecta ao mesmo banco de dados na blockchain pode dizer, olha, você tem um cashback de R$3 a cada 50 estacionamentos. Sei lá, um exemplo. Então, dentro das regras do jogo já estabelecidas, você pode entregar benefícios para a população dentro das mesmas regras do jogo, sendo que de atores diferentes. E acabar com a dependência de uma empresa de hospedagem, uma empresa de desenvolvimento ou um governo específico. A Praxis Labs, se fosse convidado, por exemplo, pela Prefeitura de Maceió, estaria apta a fazer algo semelhante aqui? Sim, desde que a gente seguisse todo o processo de licitação normal, né? Já que a gente não tem nenhuma ligação, nunca participou de nenhuma licitação
porque nunca teve um objeto, a gente e desconhecia, por exemplo, essa chamada da Prefeitura de Belo Horizonte. Se houver uma chamada aqui da Prefeitura de Maceió para isso, a gente vai ficar mais atento e vai tentar participar. Mas iniciar o processo, a Prex não tem esse interesse, não, nem tem essa natureza. A gente prefere disputar do que fazer parte do pool de construção disso aí com o poder público inicialmente. Hoje, o poder público, a gente está muito mais focado na questão do sandbox regulatório do que vender propriamente para estados, municípios e governo federal. E se a pergunta fosse outra? Por exemplo, uma empresa de estacionamentos que tem sedes de estacionamentos em todo o país quisesse uma aplicação baseada em blockchain para, por exemplo, a pessoa, através de um aplicativo, poder acessar os estacionamentos e reduzir o tempo de negociação, porque muitas vezes uma coisa que incomoda é o processo de entra, pega papelzinho, depois sai, volta, paga, comprova pagamento. Se fosse tudo automatizado, seria algo viável de fazer? Sim, mas hoje tem aquelas tags, né, que você cola no vidro, isso melhoraria, mas dá para fazer um sistema muito legal com os tags e com a blockchain. carlos@prex.io e a gente já faz. Você, Carlos, você hoje só programa para Praxis, ou se alguém, por exemplo, quiser uma consultoria com você, quiser levar você para dar um treinamento, quiser uma palestra sua, como funcionaria? Veja, a parte de codificação, desenvolvimento, eu não sou Carlos, eu sou Praxis. Certo. Vários clientes perguntam isso. Não, você não está falando com o Carlos, você está falando com o Praxis. A única coisa que eu me autorizo a fazer, além da Praxis, é a parte de educação. Aí sim, se quiser que eu vá dê aula sobre isso, um podcast sobre isso, tudo bem, como esse, tudo bem. Mas a parte de codificação, sistema, consultoria de sistema, não. Isso aí é totalmente a Praxis. E tem o meu sócio também, o Wilson, que ele é craque em palestra. Inclusive, a gente fez... eu acho que hoje ele está no Rio de Janeiro, né, para a conferência da Blockchain em Rio. E ele já fez uma palestra no evento sobre mercado imobiliário e tokenização. E foi fantástico para a gente e para as pessoas que ouviram a palestra. Ele tem um conhecimento do mercado e ecossistema de blockchain como eu nunca vi nenhuma outra pessoa. O Wilson mora onde hoje? Ele está em São Paulo. Tá. Eu vou tentar viabilizar alguma coisa aqui para trazer vocês para falarem para esse mercado. Porque em Alagoas o mercado imobiliário está bastante aquecido, em parte por um problema bem sério que a cidade está sofrendo de afundamento de parte da cidade e por outra por uma expansão ligada à área de frente-mar, que a gente tem, modéstia à parte, um dos mares mais bonitos do mundo, se não é imbatível. E aí tem bastante especulação em torno de novos projetos e aí pode ser que dê tração. Eu assumo esse compromisso de procurar um pouco sobre isso. Mas, Carlos, tem algum aspecto do livro que eu ainda não abordei? Porque aqui você é blockchain direto ao ponto, mas praticamente tudo que a gente falou, de alguma forma, se sustenta na blockchain. Tem algum aspecto que a gente ainda não explorou e que está aqui no livro, que a gente poderia falar? Tem sim. É o que a gente chama de o merge, que em português me fugiu aqui. É quando a Ethereum vai deixar de trabalhar no algoritmo prova de trabalho, igual a Bitcoin, e vai para a prova de provisionamento, ou Proof of Stake. O Proof of Work gasta muita energia absurda. Porque os processadores estão lá esquentando dia e noite, fazendo aqueles desafios computacionais. A Ethereum vai sair disso aí e vai para outro tipo de segurança, que é uma segurança chamada Proof of Stake, que os próprios atores da rede depositam a moeda e garantem a mineração do bloco através da mineração da moeda, do provisionamento da moeda. Isso vai gerar um impacto muito grande na rede
E isso vem sendo testado há muitos anos, porque é uma coisa muito crítica, lida com bilhões de dólares de ativos na rede. E vai ser agora, está programado para o dia 9 de setembro. A gente já está no limiar dessa mudança. E isso pode ter consequências fantásticas, como barateamento das transações das redes, e gera outros aspectos muito interessantes. Porque um dos problemas da blockchain, que eu considero muito sério, é a questão que a blockchain não consegue enxergar o mundo exterior por ela própria. Ela depende de oráculos. Um exemplo, se eu quiser saber a cotação do dólar, eu estou lá programando o smart contract, e eu quiser saber a cotação do dólar, eu tenho que acionar um outro smart contract que aciona o mundo exterior através daquele serviço específico centralizado. Alguns são descentralizados, mas centralizados mais ou menos, não tão descentralizados quanto a blockchain. Acessam aquela informação lá fora e me entregam. Se no futuro, tecnicamente, a blockchain conseguisse fazer isso de forma utilizando o próprio consenso da rede, muitos outros produtos surgiriam. Muitos outros produtos. Eu acho que é uma possibilidade técnica no futuro a gente fazer isso de forma mais suave, digamos assim. Eu sei que não é o propósito aqui, eu sei que você ganhando 1 centavo a cada vez que fizessem essa pergunta, você já estaria bilionário, mas é hora de comprar Ether? Eu não tenho a menor ideia. Ah, ok. Bom saber. Bom, Carlos, cara, eu tô com a cabeça aqui fervilhando e esse podcast ele foi criado pensando em falar predominantemente para a audiência do Física Total sobre o universo de possibilidades que os convidados apresentassem para quem está iniciando a carreira, para quem está no fim de ciclo educacional, por exemplo. Grande parte do meu público hoje é de estudantes que estão no fim do ciclo básico ou no início do ciclo superior. Mas tem parte dos meus estudantes que já está com a gente há alguns anos, então já terminou a universidade ou está terminando. E aí pensando em todo mundo que trabalha com engenharia de computação, sistemas de informação, programação de qualquer forma, se você tivesse assim que orientá-los para onde olhar, claro que sem o compromisso de ser profetizando, mas de acordo com a sua experiência, sua vivência, para onde você diria, olhe para tal canto com mais atenção? Desenvolvimento de software, por si, é uma área muito interessante. Porque, assim, tem muita demanda em várias linguagens. Mas, pela minha experiência, que são algumas décadas, né, já programando, eu acho que você tem que ir para uma área que você gosta do que você está fazendo. Se você for para uma área que você gosta do que está fazendo, seja inteligência artificial, seja dados, seja blockchain, seja a questão de DevOps, infraestrutura, a questão de suporte, qualquer área. Se você gostar do que você está fazendo, a possibilidade de você ser excelente é muito grande. Assim, você ser referência naquela área é muito grande. Porque programação, para quem gosta mesmo, o cara desenvolve de 8 às 18 lá dentro da empresa, mas o cara que gosta mesmo, gosta pra caramba, ele de noite programa de novo. Dá uma fuçadinha. Então, se você conseguir ficar na área em que você acha que tem tesão de programar, de analisar, de ser curioso e analisar os detalhes, a chance de você ser um excelente profissional nessa área é a única área que eu acho que eu posso dizer que eu sou especialista. É grande. Então, eu tenho um enorme prazer em programar, mas dentro da programação tem áreas que eu considero pouco interessantes. Ou então que eu já esteja cansado porque, sei lá, eu não tenho mais 19 anos. Né? Uhum. Então, todo aspecto, toda área tem lados bons e lados ruins. Essa área que eu estou programando agora, a blockchain, para mim é uma área muito, muito bacana, que eu estudo, trabalho, é um trabalho e um hobby. Trabalho porque tenho prazos, tenho metas, tenho que dar satisfação aos meus sócios, aos meus clientes, aos meus colaboradores, mas depois que o dia acaba, eu ainda assisto vídeo, leio, porque é o que eu gosto.
Então, isso faz com que eu seja diferente, obviamente, de uma pessoa que fica de 8 às 18 e 18 ela vai sei lá, empinar pipa. Sei lá, não que seja ruim empinar pipa, mas não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, de repente, se você gostar do que faz, a chance de você se dar bem é muito maior. Eu concordo plenamente. E eu vou só aprofundar essa pergunta. Considerando que alguém da nossa audiência tenha se deslumbrado com o universo blockchain, quais as linguagens de programação e, assim, em que sequência você orientaria essa pessoa a pesquisar, considerando que ela está zerada hoje? Rapaz, é uma pergunta complexa, viu? Porque uma das pessoas que trabalha comigo, Everton, ele gosta de programar para o blockchain, mas ele é de uma geração mais nova, ele vê que o código é um pouco mais engessado. Já David tem outra opinião. Ele achou bacana demais. Para você ver duas pessoas fazendo basicamente a mesma coisa. E difere das outras pessoas que trabalham comigo também, que cada um tem sua área de atuação. Programar em Solidity, que é a linguagem da blockchain, é uma linguagem meio retrô. Entendeu? Assim, parece aquelas coisas que a gente programava antigamente, que tinha problemas se o nome da variável for muito grande, o nome da variável for muito pequeno. Esses pequenos detalhes aí é cheio de não, mas não pode, isso aqui não deve, não é boa prática. Então, é interessante que a pessoa tenha uma bagagem anterior em linguagens como Python, Java, JavaScript, até PHP. Eu comecei a programar em web de fato com ASP, não ASP.NET, né? O anterior ao .NET é ASP, depois foi PHP, depois foi toda a linguagem que você imaginar, C#, Python, enfim, Node. Mas começar com outras linguagens, se ambientar, mas para quem vai trabalhar com blockchain é um desenvolvimento muito mais back-end. Que é a parte do código propriamente dito lá, que são os bastidores. Mas a parte de front-end, que é a parte da interface, também é muito importante. Porque toda inovação tem um problema grande de interface. Um exemplo, quando eu ganhei a internet de presente de aniversário de Natal em 1995, eram 2 disquetes, uma Xerox, para eu configurar o IP, máscara de rede, gateway, DHCP, etc. Não tinha uma interface amigável para você entrar na internet. Hoje ninguém entra na internet. Hoje nós estamos na internet. Então, a blockchain você tem que meio que entrar. Tem um processo de onboard chatinho. Então, se você for um grande design e conseguir absorver esse público para dentro da blockchain de uma maneira muito mais suave, claro que sempre conversando com o pessoal do back-end, gol de placa. Não é minha área, eu sou o cara de back-end mesmo, assim, de código e tal. A parte da interface que se comunica com os contratos, para mim, é uma área que está precisando de uma revolução. Que bom. Eu agora vou trazer uma memória afetiva sua, porque como amigo eu sei de alguns episódios, e eu queria que você contasse como foi você olhando para uma tela de fósforo verde, se eu não me engano, a primeira vez que você teve contato com a comunicação remota, porque eu acho que isso é muito bacana, esse deslumbramento que causou. Sim, isso aí, na verdade, foi até mais impactante, que não foi numa tela de fósforo verde, né? Foi numa tela de televisão, de tubo, claro, CRT, lá em Olinda, um município vizinho a Recife, que meu pai me chamou lá para ver o modem. Não sabia nem que era modem. Cheguei lá, vi um telefone clicar em cima de alguma coisa que estava ligada ao computador. E o cara digitou boa tarde e alguém respondeu com boa tarde de volta. Eu achei aquilo ali, disse, não, isso é impossível, era muito pequeno e eu não conseguia entender como é que aquilo ali se comunicava. Inclusive, foi um dos motivos de eu ter feito um curso de tecnólogo na internet e redes de computadores. Depois eu precisei entender como é que esse protocolo TCP/IP funcionou. Então, esses vislumbres de tecnologia, que não sei se são o caso hoje em dia, já que está tão vulgarizado, né? Que bom que esteja, né? E não em nichos ou em guetos, mas uma coisa, a tecnologia para a gente utilizar. Mas esses vislumbres foi o que particularmente me catapultou a conhecer, a entender e trabalhar e eventualmente ganhar dinheiro com isso. Pois eu queria muito ouvir isso, porque esse encantamento, na minha percepção, é que muda trajetórias de vida.
como você disse, né? Entender o que estava acontecendo naquela frase que apareceu na televisão. Como assim? Alguém de sei lá onde escreveu, de repente transformou você numa pessoa que hoje está na ponta da história tecnológica do mundo da programação. Então, você que está aí do outro lado e que se encanta com as coisas do mundo, quanto mais você puder se oportunizar a ter esse encantamento, por favor, faça isso, porque vai fazer muita diferença. Carlos, eu não tenho como agradecer a sua gentileza de estar aqui hoje, mas eu queria só dar uma lembrança desse momento por uma coisa que para mim é muito significativa. Você me conhece já faz anos e sabe o quanto eu valorizo essa frase que está no meu peito, né? Em muitos vídeos eu já contei, mas quem acompanha o Física Total deve estar notando alguma coisa de diferente, né? Tem 2 letras minúsculas agora que em nenhum momento elas apareceram. Hoje é a primeira vez e hoje é um novo ciclo que inicia e eu tenho assim uma alegria muito grande de poder compartilhar esse novo ciclo iniciando com você. E aí aceite essa simples lembrança que é de coração. Isso aí, você é a primeira pessoa a ter... Que honra, viu, Ives? Você é a primeira pessoa, se puder mostrar para a câmera, para o pessoal entender. Carlos Henrique Campelo hoje é embaixador LQVP. Ele veio aqui hoje para dividir parte da história e do conhecimento dele, porque a trajetória dele é uma trajetória que lembra que nós podemos. Não é porque é fácil, mas é porque é possível se você tiver disciplina, foco e escolher os caminhos corretos. Então, se cerque de pessoas que potencializem suas habilidades, mas principalmente em tudo aquilo que você se envolva por inteiro, dê sempre o seu melhor. Carlos, palavras finais. Meu muito obrigado. Obrigado à Prex Labs que possibilitou esse momento aqui, claro. Mas principalmente obrigado à sua generosidade de dispor do seu tempo concorridíssimo para estar aqui com a minha audiência. Eu que agradeço, isso foi fantástico, sempre bom trocar essa ideia. A gente já fez isso várias vezes, mas nesse formato é a primeira vez e eu estou gostando muito. Agradecer a você, claro, a honra e a oportunidade. Naturalmente aos meus sócios, né, que fazem com que o meu sonho seja compartilhado e vire uma realidade. E a audiência, né? Porque, de alguma forma, se quiser contribuir, conversar, estou à disposição. Inclusive, o livro é de graça na Amazon, para quem tem o Kindle Unlimited. Pode baixar, pode fazer as considerações. É um livro foi um produto que eu quis... foi uma entrega que eu quis realizar na pandemia, durante a pandemia, dentro de casa lá, com vários problemas. Não, por que não escrever o livro? E foi um dos meus maiores cartões de visitas. Eu imagino. E, como foi combinado na rede, está terminando agora o prazo de curtidas para as perguntas que foram feitas. E aqui agora meu time vai contabilizar e vai descobrir qual foi a pergunta com o maior número de curtidas e você que fez essa pergunta vai ganhar um vídeo exclusivo do nosso convidado respondendo a sua pergunta e um livro autografado por ele, porque aí você passa a ter algo que é não fungível. Obrigado, Carlos. Peguem leve aí na pergunta. Muito obrigado de verdade, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado, Ives.